Damos as boas-vindas a você que decidiu acompanhar o nosso estudo bíblico nesta oportunidade. Seguimos com a série sobre o Pentateuco, sobre alguns livros do Pentateuco, que são aqueles 5 livros iniciais da Bíblia, do Antigo Testamento. Importante você ter a Bíblia, um exemplar da Bíblia, ou impresso, ou o aplicativo em suas mãos, para juntos podermos ler algumas passagens que usaremos como base para o nosso estudo. E importante também orarmos ao Senhor pedindo para que Ele nos oriente. E eu convido você a fazer isso nesse momento. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes no entendimento dela e que Tu nos orientes e nos ajudes a colocar aquilo que viemos a aprender, a colocar em prática em nossa vida. Abençoa cada pessoa que nos acompanha. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Qual a importância do livro de Gênesis para a nossa vida? Essa foi uma pergunta que uma pessoa me fez há algum tempo atrás, perguntando, poxa, mas qual a importância da gente estudar o livro de Gênesis? O que tem de relevante para a nossa vida hoje? Eu pensei um pouco em algumas respostas e consegui elaborar 5 respostas que mostram a importância do livro de Gênesis. E eu decidi trazer aqui para compartilhar com você essas 5 respostas que nos mostram por que o livro de Gênesis é importante para a nossa vida. A primeira resposta é que Gênesis é um livro de revelações divinas. Ele, aos poucos, vai mostrando quem é Deus e como que ele pode impactar as pessoas. A revelação de Deus em Gênesis e também em toda a Bíblia é dita como progressiva. Ela vai acontecendo ao longo de todo o desenvolvimento do livro. E a percepção que nós temos de Deus também é progressiva. Podemos até dizer que, no caso da perspectiva pessoal nossa, essa revelação progressiva acontece ao longo da nossa vida, desde quando somos criança, na condição de criança, começamos a perceber quem é Deus. E à medida que a gente vai vivendo, vai crescendo, vai amadurecendo, a nossa percepção de Deus vai mudando. O segundo motivo para a importância de Gênesis, que nós podemos mencionar, é que ele contém informações relevantes. Mesmo não sendo um livro de história e nem sendo um livro de ciência, Gênesis contém informações relevantes sobre esses assuntos. Uma dessas informações é que o universo teve um início e foi criado por etapas. Isso é uma das premissas, uma das verdades da física da atualidade, que o universo teve um início e foi criado em etapas. Isso está claramente colocado lá em Gênesis. Além disso, sendo o homem criado, além dessas etapas, o homem também aparece no relato da criação como aquele criado na última etapa dessa sequência de etapas da criação. O livro também afirma que as leis da natureza foram criadas por Deus. Esse é o segundo motivo. O terceiro motivo para nós identificarmos a importância de Gênesis para nós é que Gênesis aborda questões teológicas importantes. O livro não apenas fala da criação do universo, mas aborda questões de origem ou de ordem teológica profundas, do geral ao específico, em quase todas as áreas da teologia. Quarto motivo, estudar Gênesis permite aprender sobre a natureza humana. Permite-nos considerar alguns dos temas mais fundamentais referentes ao nosso comportamento e à nossa existência. Quinto e último motivo, não esgota todos os motivos, mas daqueles 5 que eu selecionei, que eu trouxe aqui para nós pensarmos, o livro derrama luz sobre o porquê de alguns dos acontecimentos atuais. Gênesis não se restringe, portanto, apenas a falar do passado. Ele também, de alguma forma, fala do presente. Possivelmente foi um livro escrito por Moisés e nele nós vamos encontrar 2 grandes divisões. A primeira do capítulo 1 ao capítulo 11, onde nós lemos sobre a criação, sobre a queda, sobre o dilúvio e sobre uma grande confusão de línguas retratada num episódio que tem a Torre de Babel envolvida, e uma outra segunda grande parte que vai do capítulo 12
ao capítulo 50, que fala dos patriarcas, a história de Abraão, Isaque, Jacó, e também fala de José. No próximo quadro, trazemos aqui um assunto importantíssimo para nós compreendermos o contexto, a ideia de Gênesis e a mensagem que ela nos traz, sobre o ambiente histórico e cultural de Gênesis. Nós aprendemos que as revelações da Bíblia ocorrem em certos contextos históricos. Esses contextos devem ser usados para se entender o texto e interpretar o texto corretamente. Usar o contexto para entender o texto é um princípio importante de interpretação bíblica. Ao se aplicar esse princípio a Gênesis, o princípio de usar o contexto para entender o texto, uma primeira pergunta que surge é: para quem o livro de Gênesis foi originariamente escrito e com qual propósito? Um ponto importante a ressaltar é que dentro do processo de revelação de Deus, ao longo do tempo, o conceito de monoteísmo, isto é, admitir a existência de apenas um único Deus, não foi plenamente entendida pelos israelitas. O povo israelita se desenvolveu durante 400 anos lá no Egito, a última parte desse período até na situação de escravos. E eles viviam durante esses 400 anos em meio ao politeísmo. Sabemos todos aí pela história sobre a história religiosa do Egito com seus deuses, e tudo aquilo então cercava, né? Era o ambiente de fundo religioso que os israelitas viviam lá no Egito, politeísmo. O politeísmo é a forma, podemos dizer assim, mais primitiva da prática religiosa conhecida na história das religiões. Enquanto no politeísmo se adora vários deuses, na chamada monolatria, acontece que, nesse caso da monolatria, admite-se a existência de vários deuses, mas dentre esses se escolhe apenas um para adorar. Então, essa é a característica, vamos observar bem. Temos o politeísmo, temos a monolatria e aí depois teremos o monoteísmo. Mas antes aqui, ainda na monolatria, os israelitas, na realidade, estiveram praticando a monolatria por um bom tempo. Aos poucos, percebendo que Javé era o Deus único, suficiente, aquele Deus que deveria ser adorado, passaram então ao monoteísmo. Mesmo tendo a presença marcante de Javé com eles, acabaram tropeçando frequentemente num grande problema. E qual foi o grande problema que eles tropeçavam? A idolatria, que os levava a adorar outros deuses. E isso era o mecanismo, era um resquício daquele tempo da monolatria. Então acreditavam e cultuavam a Javé como o único Deus verdadeiro, mas tropeçavam e acabavam indo para a idolatria. Em termos de criação do mundo, muitas culturas têm a sua própria cosmogonia. E o que é cosmogonia? Cosmogonia é um conjunto de histórias, de relatos, de lendas, de teorias sobre a origem do universo, de acordo com as religiões, com as mitologias e com a ciência de cada cultura. Sob a ótica da história e da antropologia, quando se fala na origem do universo, surge a questão básica: qual é a divindade que criou o universo e como isso foi feito? Praticamente todas as culturas têm a sua própria cosmogonia. O interessante é que essas cosmogonias, elas têm coisas em comum. Por exemplo, todas elas têm mais ou menos o mesmo bloco principal de desenvolvimento. Ele começa descrevendo uma força, um caos, um monstro que retém um processo de criação. Surge então um herói que rompe com aquela limitação, um herói que desafia o caos.
E esse herói, então, vem, lidera as forças de libertação e de transformação daquele caos e assume o controle de tudo. Então, isso é uma descrição assim muito ampla do que se encontra de semelhança entre essas cosmogonias. E observa que esse mesmo quadro nós vamos encontrar em Gênesis também, obviamente com outras linguagens, mas também temos uma situação de caos, ou uma situação de nada havia, não? E vem alguém então que muda aquela situação de nada, né, que não havia luz, não havia, e começa a criar e liberta então aquela situação que estava presa e desenvolve alguma coisa e assume a criação e desenvolve a criação. Então nós temos essas similaridades. Ou seja, o livro de Gênesis é também uma cosmogonia. O interessante é que há elementos similares do Gênesis em muitas das cosmogonias pagãs. O motivo dessas similaridades é porque todas elas buscam explicar o mesmo fenômeno. Então, não seria nenhuma surpresa que, se elas buscam explicar o mesmo fenômeno, que elas tenham partes incomuns. Elas não são iguais, mas têm partes, algumas similaridades. No próximo quadro, nós temos uma pergunta também muito importante: o que Gênesis significava para o israelita do Antigo Testamento? Para entendermos o que a criação significa para nós, devemos entender seu significado para aqueles que primeiro leram o texto escrito, elaborado por Moisés. Já que o propósito inicial do relato foi alcançar os israelitas daquele tempo, o que é que eles devem ter aprendido? Como que eles responderam àquele texto que eles receberam de Moisés? As cosmogonias pagãs, que eram conhecidas pelos israelitas, eram relatos incompletos e distorcidos da criação. Elas faziam parte do senso comum e da cultura dos egípcios, depois influenciados dos israelitas, mas aquilo vivia assim no consciente, lá no coletivo dos israelitas ao saírem do Egito. O relato da criação do Gênesis pode-se dizer que foi uma exposição corretiva dessas cosmogonias, dessas histórias. Naquela época, os povos entendiam os deuses como sendo deuses da terra. Os deuses do Egito eram deuses da terra do Egito. Os deuses cananeus eram deuses dos territórios cananeus. E os israelitas acabavam dizendo que o Deus de Israel, Javé, era o Deus do deserto. Não era suficiente considerar que Javé fosse apenas o Deus do deserto, e nem que fosse apenas o Deus do povo de Israel, sendo mais um Deus dentre muitos que estavam, fazia parte daquela cultura. Era importante entender que Javé não era apenas Deus do deserto, mas sim era o Deus criador do céu e da terra e do universo. Isso explica, então, o objetivo daquela, quando nós dissemos que é uma exposição, que Gênesis, como cosmogonia, é uma exposição corretiva das demais cosmogonias. Nós vemos aqui a sabedoria de Deus, a intervenção de Deus entrando com informações para explicar, para mostrar, para instruir não só os israelitas, mas os outros povos que viessem a tomar conhecimento daquele texto. E aí vale uma observação dessa conexão, dessa transmissão para os demais povos. Quando nós lemos lá o episódio de que o faraó não deixa os israelitas saírem do Egito para encerrar aquele período de escravidão, a resposta do Senhor a essa arrogância do faraó, a essa teimosia do faraó em não libertar os israelitas, foi enviar uma série de 10 pragas que, no final das contas, acabou forçando o faraó a libertar os israelitas. Mas a pergunta é o seguinte: qual foi a mensagem dessas pragas? Elas foram apenas um instrumento de pressão para que o faraó libertasse os israelitas, ou ela teve algo mais? Sim, ela teve algo mais, ela teve uma mensagem. E que mensagem foi essa? A mensagem dessas pragas era que o Deus de Israel era o criador do céu e da terra e tinha poder sobre a terra do Egito e até sobre os deuses do Egito que eles acreditavam existir. Então nós vemos aqui a importância, a partir
da cosmogonia de Gênesis, da revelação de Deus, como que isso se propaga e vai influenciando as demais culturas e os demais povos. A cosmogonia de Gênesis, ela tem similaridades, como nós vimos, com as outras cosmogonias, mas ela é diferente das cosmogonias dos outros povos. E ela é diferente dos demais povos, só para começar, nós podemos dizer que ela não se restringe apenas a descrever a origem do universo. Gênesis apresenta, fala sobre o caráter e sobre os atributos de Deus. É nesse texto que primeiro nós somos apresentados ao fato de que Deus é um Deus soberano, é um Deus poderoso. A eternidade de Deus é outro atributo que aparece na cosmologia bíblica e que não tem na cosmologia, cosmogonia dos outros povos, né? Então, essa cosmogonia bíblica, ela mostra essa eternidade de Deus. Enquanto outras criações são vagas ou errôneas quanto à origem de seus deuses, o Deus de Gênesis não tem uma origem. E por que o Deus de Gênesis não tem uma origem? Muito simples, ele não tem uma origem porque ele sempre existiu. Então, é uma das grandes diferenças que nós encontramos entre o relato de Gênesis e o relato das outras culturas que tentam, de maneira imprecisa, descrever a origem do universo. No próximo quadro, nós temos uma pergunta que é um assunto que me parece bastante interessante, que é se a ciência seria uma inimiga da fé cristã. Há pessoas que consideram haver conflito entre a ciência e a Bíblia quanto a esse assunto do Gênesis, especialmente o assunto da criação. Tenho visto em várias ocasiões pessoas empenhadas em discutir o que alguns chamam de conflito ou dilema entre ciência e Bíblia. Será que nesse debate os cristãos poderiam acreditar em algo da teoria da evolução e ao mesmo tempo acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus? Questiona-se se a teoria da evolução contradiz o que a Bíblia tem a dizer sobre a criação e o papel de Deus como criador. Mas será que esse é um dilema verdadeiro? Será que realmente existe esse conflito, como nós temos visto em muitas ocasiões? Mais do que isso, a pergunta é possível, se há um conflito, é possível reconciliar esse conflito e como seria isso? Num livro muito interessante chamado Ciência, Criação e a Bíblia, escrito por dois autores, um físico de nome Richard Carson e um professor de estudos bíblicos chamado Tremper Longman, ambos crentes declarados, eles defendem que é possível o cristão reconciliar as visões da evolução com Gênesis. Ou seja, eles dizem que é possível reconciliar as reivindicações da ciência moderna com os ensinamentos da Bíblia. Eles argumentam que os 2 primeiros capítulos de Gênesis apresentam com precisão 2 relatos da criação. Esses relatos têm a ver com observações científicas hebraicas antigas, feitas dentro da compreensão histórica daqueles tempos. Esses relatos não são nem históricos e nem são científicos, no sentido literal do século XXI. Eles mostram com precisão por que Deus criou o universo, mas não como isso foi feito no sentido científico e histórico moderno. Os autores defendem que um elemento-chave na resolução do conflito é uma interpretação cuidadosa dos textos bíblicos. Depois de fornecer uma exegese, um estudo, um depuramento atento de diversos textos, os autores chegam a algumas conclusões, que eu vou relatar algumas delas. Gênesis 1 e 2 são paralelos a outras histórias da criação de outros povos do Oriente Médio. Israel reinterpretou esses relatos, mas à luz de sua compreensão de Javé como único Deus verdadeiro, criador do mundo, criador do universo. Gênesis 1 e 2 não podem ser lidos como relatos históricos literais de como o mundo foi criado. E o motivo para isso é muito simples. É porque o objetivo de Gênesis, o relato da criação de Gênesis,
ele tem um sentido teológico e não um sentido científico. Esses relatos foram escritos para fornecer a compreensão adequada do Deus de Israel como o Deus verdadeiro e universal. Foram escritos também para mostrar o papel que os seres humanos desempenharam na criação feita por Deus. Em resumo, a conclusão dos autores é que os dois relatos de Gênesis 1 e 2 são declarações que expressam a visão de mundo do antigo Israel. Gênesis mostrou aos israelitas que foi o Deus de Israel, o Deus do universo, e não os deuses da Babilônia ou os deuses egípcios, que criou os seres humanos. Também mostra que os seres humanos foram criados à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Além disso, os seres humanos não foram criados para serem escravos dos deuses, mas sim para ter domínio sobre a criação de Deus. A declaração final do livro é muito pertinente, especialmente para quem se ocupa com a questão da criação bíblica versus a evolução. Os autores concluem que não há contradição entre a Bíblia e a ciência, ou entre a fé cristã e a ciência contemporânea. Se você for lá no nosso site, onde temos a lista de todos os nossos estudos bíblicos, que é o site olive.net.br/EBD, olive de oliveira, olive.net.br/EBD de Escola Bíblica Dominical. Nesse estudo de hoje, no nosso resumo, você vai encontrar o nome completo do livro, a referência do livro que nós estamos mencionando. No próximo e último capítulo, temos algumas conclusões. E a nossa grande pergunta da conclusão é o que Gênesis pode significar para nós hoje, nesses dias, né? Como que a narrativa da criação encontrada em Gênesis pode se relacionar com a nossa vida pessoal ou nos sugerir alguma ação prática? Como essa narrativa pode influenciar nosso relacionamento com Deus, em como nós o adoramos, como nós oramos a Ele, o que Gênesis tem a ver com a nossa vida hoje? Essa é uma grande pergunta para nós refletirmos. Eu trouxe aqui 4 sugestões de possíveis respostas para essas perguntas, ou essa pergunta, né, que resume, numa forma resumida, o que Gênesis pode significar para nós hoje. Respostas que talvez possam ser usadas como ponto de partida para mais alguma reflexão, para mais algum debate em alguma outra oportunidade. Mas vamos lá nas 4 respostas. A primeira é respondendo, então, como que a narrativa da criação pode nos sugerir alguma coisa prática? A primeira coisa é reconhecer o Deus da criação e se submeter a Ele. Isso é uma primeira forma de nós respondermos ao desafio de Gênesis. A primeira forma, então, é reconhecer Deus como Deus do universo, né, de alguma maneira que vai interagir conosco. Isso significa confiar em Deus para o provimento de cada necessidade pessoal. Significa reconhecer em humildade a sabedoria e o poder de Deus evidenciados na criação. Quando em crise, saber que Deus tem poder para nos ajudar a vencê-las. Outra forma de reconhecer o Deus da criação é responder a Ele com louvor e com adoração. Então, primeira forma de responder é reconhecer a grandiosidade de Deus, como nós dissemos, né? Reconhecer e se submeter a Ele. A segunda resposta é reconhecer que a criação é parte de um plano, e um plano que possui um planejador, possui alguém que fez o plano. O plano de criação é tão bom quanto aquele que projetou o plano. O criador do plano criou todas as coisas. Além disso, ele salva, ele redime, ele sustenta a sua criação. O planejador é estável e não muda. Os planos humanos mudam por conta das nossas imperfeições. Como Deus é perfeito, seus planos não precisam ser corrigidos. Terceira ação ou terceira resposta em como Gênesis pode nos influenciar é reconhecer que Deus não é uma força distante, uma energia perdida, uma energia fria. Ele não é o sol, ele não é a lua, ele não é um animal. Deus é uma pessoa.
Isso se reflete no fato de que ele criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem é um reflexo de Deus, nossa personalidade é uma sombra de Deus. Deus se comunica com as criaturas que ele criou. E aí tem o espaço do estabelecimento do canal de comunicação com Deus, que é a oração e a leitura da sua palavra. São ferramentas valiosas no processo de comunicação de uma pessoa, que Deus é uma pessoa, conosco que somos pessoas. É comunicação de pessoa com pessoa. Deus é quem dá o livre-arbítrio também para o ser humano, outro ponto importante de nós observarmos. Deus também fez um pacto com sua criação para redimi-la e mantê-la salva sobre seus cuidados. A cosmogonia bíblica mostra atributos de Deus. Um desses atributos é que Deus é bom. Ser bom e fazer coisas boas é um atributo moral. A bondade de Deus se reflete em sua criação. Ainda hoje, a graça e a misericórdia de Deus são evidentes em nossa vida. A quarta e última ação é lembrar que Deus está no controle. E se Deus é soberano e se Ele está no controle, em cada aspecto da sua criação, Ele também está no controle das circunstâncias, de todas as situações. Se aceitarmos Jesus como Salvador e Senhor, Deus poderá também dirigir a nossa vida, controlar não no sentido de tolir, mas no sentido de direcionar a nossa vida. Então é um Deus pessoal que está sempre pronto para nos ajudar a estender a mão e nos resgatar e nos levar adiante. Às vezes não vamos entender muito bem qual é o plano de Deus, mas o que importa é confiar no autor do plano. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado desse estudo, alguns conceitos inovadores. Se você gostou, fale do estudo para os seus amigos, compartilhe o link do nosso vídeo que reflete aqui, que mostra o nosso estudo. E também espero que você possa ver no próximo quadro a sequência dos estudos que nós estamos fazendo neste trimestre e que você possa estar conosco numa próxima oportunidade. Deixo aqui um grande abraço.